Então, bom dia a todos e uma feliz semana. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Departamento de Intercessão. Bom dia, Nós estamos com a série Beneficência Social, baseado no livro do mesmo nome, né? Beneficência Social. E vamos trabalhar hoje o capítulo 4, que tem como tema Eis a Religião Pura. E conosco está a irmã Janaína Simões, da ASPAR, com essa responsabilidade. Bom dia, Janaína, e obrigada mais uma vez por participar conosco. Você a palavra. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Bom dia, minha irmã. Então, desde já, oremos em nossos corações para que o Santo Espírito de Deus possa moldar a nossa mente e essa mensagem, né, tão maravilhosa desse capítulo possa, sim, achar guarida em nossos corações e que possamos colocar em prática na nossa vida. Como a irmã Alexandra falou, o tema de hoje é Eis a Religião Pura, né? O que é a religião pura? É isso que nós vamos descobrir hoje neste capítulo. E eu quero iniciar, tem alguns subtemas que eu quero passar um pouquinho para os irmãos, para nós entendermos mais sobre essa temática, né, sobre esse tema. E eu vou estar explanando com os irmãos e também dando alguns testemunhos, né, de obras que foram feitas aqui em Tucumã, de pessoas que nós assistimos através do departamento da Assistência Social e que, assim, são coisas maravilhosas que aconteceu, né? E nós vimos, na verdade, o poder de Deus sendo manifestado. Então, eu irei iniciar com a definição de religião pura. O que é religião pura? Cristo nos diz que religião pura é o exercício da piedade, da simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Esta é a espécie de religião a ser ensinada aos filhos e é artigo genuíno. Ensinar-lhes que não devem centralizar os pensamentos em si mesmos, mas que onde quer que haja necessidade humana e sofrimento, há aí um campo de atividade missionária. Irmãos, o que me chamou a atenção nessa primeira parte aqui é que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Então, não basta somente nós exercermos, nós precisamos passar para eles, que eles não podem pensar somente em si mesmos, mas quando existe alguém necessitando, não somente de pão, né? Nós não vamos falar somente do alimento, né? Mas às vezes de uma palavra, às vezes de um abraço, às vezes de uma atenção. Eles precisam ser ensinados, né, a estar suprindo essa necessidade. Porque nós sabemos que quando nós fazemos para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos, né? E estamos fazendo especialmente, como nós vamos ver mais para frente, para Cristo, especialmente para Cristo. Então, os nossos filhos, eles precisam ser ensinados, né, a fazer essa obra tão maravilhosa, que cura, salva, transforma, que nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque esse é o segredo, irmãos. Fazer a obra da assistência social, ela molda o nosso caráter, né, faz de nós pessoas melhores. Quando nós aprendemos a assistir à necessidade das outras pessoas, às vezes você acha que tem um problema. E quando você vê, você não tem problema, né? Quantas pessoas existem, às vezes, do nosso lado, na nossa vizinhança, no nosso bairro, até mesmo na nossa igreja, passando por dificuldades que não se assemelha, às vezes, né, com aquilo que você está passando. Então, por isso que nós precisamos pedir a Deus visão espiritual, né, o colírio, o discernimento, para que possamos ser sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. E isso nós precisamos passar para os nossos filhos, porque isso também vai moldar o caráter deles. Aí diz aqui também que a religião pura e imaculada perante o Pai é esta. Qual é? Quantos de nós já ouvimos, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Boas obras são os frutos que Cristo requer que produzamos. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados e os aflitos. Quando corações simpatizam com o coração oprimido por desânimo e angústia, quando a mão dispensa ao necessitado, é vestido nu, bem-vindo o estrangeiro a um assento de vossa sala, a um lugar em vosso coração, os anjos chegam muito perto
e acordes correspondentes ecoam do céu. Olha só que obra maravilhosa, irmãos. Então, diz que quando nós fazemos isso, palavras bondosas, atos corteses, quando nós ajudamos pessoas que estão em angústia, né? Quando nós vestimos o nu, quando é dispensada a mão ao necessitado, os anjos chegam próximo, muito próximo de nós. E diz que próprio Jesus, né? O próprio Jesus vai conosco nessa obra tão maravilhosa. Porque quem foi o maior assistente social dessa terra, que essa terra já viu? Foi Jesus. Né? Como diz, a religião pura não é de palavras, mas sim de prática. Então, Jesus deixou por preceito e exemplo aquilo que nós precisamos fazer. Deixou uma missão para cada um de nós. Às vezes nós pensamos, mas eu não tenho dom para isso, não tenho dom para aquilo. Mas nós sabemos que o Senhor deixou o exemplo para que nós pudéssemos fazer também. E todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o bem às pessoas. Todos os dias o Senhor coloca diante de nós algo que nós podemos fazer por alguém, pelo nosso próximo. Porque a lei é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Por que essa obra é tão importante? Porque essa obra, irmãos, ela vai nos transformar, vai transformar o nosso coração. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos praticar, não somente de palavras, porque às vezes palavras são o quê? São vazias, né? Mas o Senhor quer que nós venhamos praticar, que nós venhamos visitar as pessoas nos hospitais, nas cadeias, que nós venhamos suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, ou aqueles que vamos buscar. Deus não quer que nós venhamos cruzar os nossos braços, né, e esperar que as pessoas venham até nós. Nós precisamos ir. E esse campo, nós sabemos que é um campo vasto, né? É um campo vasto que precisa ser o quê? Ser trabalhado. Então, possamos pedir a Deus iluminação e ser sensíveis, né, às necessidades das pessoas. Porque, às vezes, até mesmo dentro dos nossos lares, existe pessoas precisando da nossa ajuda e nós não estamos sensíveis a isso. Então, a religião pura é a prática de fazer o bem. Então, Jesus mais curou do que pregou. Sabemos que nenhuma pessoa que entrava em contato com Jesus saía da mesma forma. E é essa obra que Cristo quer que nós venhamos fazer também. Que nós venhamos ser cheiro de vida para a vida, onde quer que nós estejamos. Possamos ter essa influência, né? Porque é isso que é gerado, né? Uma influência santificadora, de fazer o bem. Irmãos, existe coisa melhor que você fazer o bem, de você ajudar alguém que está ali em necessidade, e você olhar para aquela pessoa e ver a felicidade. É algo que é, na verdade, indescritível. Na verdade, é indescritível. A felicidade que nós sentimos em estar fazendo bem, em estar suprindo a necessidade daquela pessoa. Me fez lembrar de uma mãe, né, que a gente assistia ela é de Orilândia, eu moro em Tucumã agora, mas na época eu morava em Orilândia. E o filho dela passou muito mal, um bebê não tinha nem um ano. Passou muito mal no hospital, passando muito mal, né? E a gente já ajudava ela. E ela me mandou mensagem que não sabia mais o que fazer, porque o filho dela deu infecção generalizada, se eu não me engano. E ele precisava ser tirado urgente para a redenção. E ela não estava conseguindo leito de jeito nenhum, porque, na verdade, é muito complicado mesmo a questão do leito, né? E ela não estava conseguindo um leito de jeito nenhum. E ela me ligou. Aí eu falei, não, só tem uma alternativa, entrarmos pelo Ministério Público para conseguir a vaga para esse bebê, né? Porque senão, se demorasse mais um pouco, ele iria morrer. Então, eu fui lá no hospital, né? Ela deixou o neném com uma outra pessoa, a gente foi no Ministério Público, organizamos os papéis. Eu sei que eu cheguei lá umas 8 horas e nós fomos. 10 horas já tinha organizado tudo, nós já entramos com o pedido da vaga, né? Para o bebê. E quando foi, irmãos, meio-dia, 2 horas depois, a vaga saiu em redenção para ele. E, na verdade, 12h30, a ambulância já estava levando ele, o bebê e a mãe dele.
Então, assim, foi algo tão maravilhoso. Quando eles chegaram lá, a médica falou que se ele tivesse demorado em cerca de 2 horas a mais aqui, ele não teria resistido. Então, essa mãe, ela ficou muito feliz, grata. Até hoje, ela é grata e feliz, né? Agradece, porque foi o poder de Deus, na verdade, né? Naquele momento ali, porque saiu muito rápido. A gente esperava para a tarde e na parte da manhã ainda saiu a vaga para aquele bebê. Então, Deus agiu poderosamente, né? Porque tivemos o que? A atitude de ajudar. Então, é isso que Deus quer de nós, né? Termos a atitude. Muitas pessoas precisam da nossa ajuda. E nós precisamos buscar essas pessoas, né? Para que possamos, assim, estar ajudando. Como falou da viúva aqui, dos órfãos, né? Ela é uma mãe solteira. Então, não tinha ninguém para poder estar ajudando. E, graças a Deus, né, pelo departamento, nós ajudamos essa mãe, porque era uma mãe que a gente já assistia ela, né? Já ajudava ela em algumas vezes. E, pela glória de Deus, né, essa vida foi salva. Porque Deus colocou a mão ali e rapidamente Deus agiu naquela vida. E até hoje ela é grata a Deus, porque Deus realmente salvou a vida do filho dela. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Então, essa obra faz com que os anjos eles chegam como bem pertinho de nós. É uma obra maravilhosa e transformadora. Então, Deus também testa a nossa religião. E como Deus testa a nossa religião, irmãos? Vi que está na providência de Deus que as viúvas e órfãos, cegos e surdos, os coxos e as pessoas afligidas de diferentes maneiras foram colocadas em íntima relação cristã com sua igreja. Isto visa provar ao seu povo e desenvolver-lhes o verdadeiro caráter. Anjos de Deus estão observando-lhe o verdadeiro caráter. Anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas que necessitam de nossa simpatia, amor e desinteressada benevolência. Então, como a nossa fé é provada? Quando é colocado pessoas, né, que precisam de nós, do nosso auxílio, aqui falou dos cegos, dos coxos, né, dos aleijados, como nós estamos tratando essa pessoa? Será que nós estamos tratando muitas vezes como o mundo trata? Como pessoas invisíveis? Né? Às vezes passamos e não vemos. Quantas pessoas invisíveis existem nesse mundo? Né? Pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam muitas vezes da ajuda de alguém, mas não existe ali ninguém para poder estar ajudando. Então, os anjos, eles estão vendo como vai ser a nossa reação quando nós entrarmos em contato com pessoas assim, que precisam da nossa ajuda. Este é o teste de Deus para o nosso caráter. Se temos a verdadeira religião da Bíblia, haveremos de sentir ser um débito de amor, bondade e interesse para com Cristo em favor de seus irmãos. E não podemos fazer menos que mostrar nossa gratidão por seu imensurável amor para conosco quando éramos ainda pecadores indignos, indignos de sua graça, manifestando profundo interesse e amor altruísta pelos que são nossos irmãos menos afortunados que nós. Então, olha só, irmãos, que maravilha. Se nós temos a verdadeira religião, nós vamos manifestar o amor altruísta, que é o amor desinteressado, por gratidão a Deus, por tudo que Ele já fez e faz na nossa vida. Como nós vamos manifestar essa gratidão? Fazendo por aquelas pessoas que necessitam do nosso auxílio e da nossa ajuda, né? Cuidando dessas pessoas. Assim nós vamos manifestar o caráter de quem? De Cristo. E é esse caráter cristão que nós precisamos ter em nossa vida. Porque ninguém adentrará os portais celestiais que não tenha o caráter cristão. E nós estamos sendo moldados onde? Aqui nessa terra. Aqui na terra é a prova, é o teste, como diz, né? É o teste para irmos para as mansões celestiais. Se nós não tivermos o nosso coração moldado, refinado pelo amor genuíno e incondicional de Cristo, nós não entraremos nas mansões celestiais, que são muitas as moradas, né, que Deus tem preparado para cada um de nós, que Jesus tem preparado para cada um de nós. Mas se nós não passarmos por esses testes, por essas provas, se não formos moldados dia após dia,
não alcançaremos esse caráter. E é esse caráter que o Senhor quer imbuir em cada um de nós. O caráter cristão, o caráter do cuidado, do amor, da misericórdia, da paciência, da benevolência. E qual campo nós precisamos iniciar tudo isso? Dentro dos nossos lares, na igreja onde nós estamos, né? E assim nós levaremos para onde? Para o mundo sofredor. Quantas pessoas têm sofrendo, padecendo, com doenças físicas, doenças psicológicas, precisando de um auxílio, de um abraço, de uma ajuda, de uma palavra. Milhares, irmãos. Se nós sairmos na nossa vizinhança, nós vamos ver quantas pessoas têm necessitando de uma oração, de um eu estou aqui por você. Milhares e milhares de pessoas. E esse departamento é tão maravilhoso porque ele alcança as pessoas, né? Porque nós estamos ali para auxiliar, para ajudar. E através dessa ajuda, as janelas das almas das pessoas, elas são abertas para receber o que também? Posteriormente, a mensagem, a palavra de Deus. Então, nós vamos aí através de 2 departamentos. Iniciamos com o departamento social e depois nós vamos com o departamento missionário, que era isso que Jesus fazia. Ele deixou o exemplo para que nós também pudéssemos seguir o seu exemplo. E como brilha a vossa luz? Aqueles que deviam ter sido a luz do mundo têm projetado apenas raios pálidos e fracos. O que é luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia, amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. Essa é a luz, irmãos. É essa luz que precisamos emanar de bondade, verdade e misericórdia. E aqui diz, né, a serva do Senhor diz que aqueles que deviam ter sido a luz do mundo têm projetado apenas raios pálidos e fracos. Por que isso tem acontecido, irmãos? Só nós podemos responder, né, para cada um de nós. Precisamos fazer um autoexame. Quando nós precisamos resplandecer, não estamos resplandecendo. Nós estamos o quê? Com raios pálidos e fracos. E precisamos ser essa luz. A luz que vem do céu. A luz que vem de Jesus. Jesus é a luz deste mundo. Ele é a luz deste mundo. E se nós nos conectarmos com Cristo, nós também seremos a luz desse mundo. A luz que ilumina, a luz que traz esperança, a luz que traz o amor, a luz que traz tudo aquilo que é bom. É isso que o Senhor quer, que ilumina, que quebra cadeias, né? Que faz com que pessoas possam olhar para Cristo. Essa é a nossa missão, né? Atrair as pessoas a Cristo, através da nossa vida e do nosso testemunho. O sinal que distingue a falsa religião da verdadeira. A verdadeira simpatia entre homem e seu semelhante deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Quão grande é a simpatia que Cristo manifestou ao vir a este mundo para dar a sua vida em sacrifício por o mundo a perecer. Sua religião levou a praticar a prática do genuíno trabalho médico-missionário. Ele foi o poder curador. Misericórdia quero e não sacrifício, disse ele. Este foi o teste que o grande autor da verdade usou para distinguir entre a verdadeira religião e a falsa. Então, Jesus, qual foi a maior prova, né? Como a irmã Alexandre leu em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual foi a maior prova de amor? Foi Deus ter entregue o seu único Filho. E seu único Filho ter entregue a sua vida por cada um de nós. Mas será que Jesus pensou, mas nem todos vão se salvar, então não vou fazer? Não. Jesus fez por todos. Ainda que nem todos irão aceitar, nós sabemos. Mas ele fez. Essa é a maior prova de amor. A maior prova de amor foi o sangue do Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, para que hoje eu e você, nós temos a oportunidade da salvação e da vida eterna. Nós temos a missão de cuidar um dos outros. Porque ser humano, irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas ser humano significa cuidar
um dos outros. E essa é a missão que Jesus quer para cada um de nós, que venhamos cuidar um dos outros. Cuidar, amar, né? Ser verdadeiro, não falar mal, porque está embutido também na religião pura, não falar mal um dos outros, mas assistir as pessoas em suas necessidades. Ser suscetível a isso. O Espírito Santo, ele nos traz isso em nosso coração. Quando nós deixamos ele moldar o nosso caráter e moldar a nossa vida, nós iremos manifestar a verdadeira religião, a religião pura e genuína, do amor incondicional de Cristo imbuído em nossos corações e nossa vida. Nós seremos cheiros de vida para a vida. Onde quer que nós estivermos, nós levaremos essa influência. Assim como Cristo levava, né, em todos os momentos, ele era cura para as pessoas. Ele era cura. Milhares e milhares de pessoas iam atrás de Cristo porque Cristo era a cura. Ele é a cura, na verdade, para os nossos corações, né? Muitas vezes nós nos detemos em problemas, em dificuldades, sendo que nós temos a solução. É Jesus. E quando Deus nos cura verdadeiramente, nós iremos curar a outros também. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Simpatia prática, a prova de pureza. Aqui nós vamos falar de alguém, irmãos, que estava com Cristo sempre. Vamos falar de Judas, né? Judas, ele teve todas as oportunidades. Jesus deu todas as oportunidades para ele, para que ele pudesse ter uma mudança na vida dele. E a serva do Senhor vem falando de uma classe de pessoas também. Diz assim: Satanás está jogando com toda a alma, a partida da vida. Sabe que a simpatia prática é uma prova de pureza e desprendimento do coração. E fará todo o esforço possível para fechar o coração às necessidades dos outros, para que fiquemos, afinal, impassíveis à vista do sofrimento. Ele introduzirá muitas coisas a fim de impedir a expressão do amor e simpatia. Foi assim que ele arruinou Judas. Ele cuidava continuamente de beneficiar-se a si mesmo. Então, Jesus, ele provou Judas naquilo que era a dificuldade dele, né? Porque ele cuidava do dinheiro, né? Vamos lembrar até do exemplo quando Maria comprou aquele perfume, né? E jogou aos pés de Jesus. Ali era equivalente, se eu não me engano, a 1 ano de salário. E Judas falou que era o quê? Que era um desperdício, né? Que poderia vender e dar aos pobres. Mas nós sabemos que essa era a intenção dele? Não era a intenção dele, irmãos. Então, diz que nisto representava a vasta classe de professos cristãos de hoje. Precisamos, portanto, de refletir sobre o seu caso. Achamos-nos tão perto de Cristo como ele estava. Todavia, se como aconteceu com Judas, a associação com Cristo não nos torna um com ele, se isso não cultiva em nosso coração sincera simpatia por aqueles a quem Cristo deu a vida, encontramos-nos no mesmo perigo que estava Judas, de ficar separados de Cristo, joguetes das tentações de Satanás. Cumpre-nos guardar do primeiro desvio da justiça, pois uma transgressão e uma negligência em manifestação do Espírito de Cristo abre caminho para outros. Então aqui fala, né, que ele estava tão próximo de Cristo, mas estava tão distante dele, como nós sabemos qual foi o fim de Judas. Mas Jesus tentou com ele de todas as formas. Jesus tentou com ele de todas as formas, de todos os aspectos, até o fim. Irmãos, isso leva-nos à pergunta: será que Jesus não tem tentado conosco? Será que o Senhor não tem tentado transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, dia após dia? E será que nós temos resistido a essa obra, a obra do Espírito Santo em nosso coração? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Porque às vezes nós podemos pensar que estamos tão perto de Cristo, mas nem sempre nós estamos perto realmente de Cristo. Será que nós estamos em verdadeira conexão com o Senhor? Precisamos fazer um autoexame em nosso coração. Porque às vezes, irmãos, estamos professando, mas não estamos vivendo na essência.
E Deus requer nada menos de cada um de nós que não seja a perfeição. E Ele nos concede todos os meios para que nós venhamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Então, hoje nós temos essa oportunidade de sermos o quê? Pais melhores, filhos melhores, cristãos melhores, um amigo melhor, um vizinho melhor, um cidadão melhor. Deus nos concede essa oportunidade. Porque nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que se perdeu. Estava tão próximo, né? Tão próximo de Cristo, mas não aceitou o moldar de Cristo em sua vida. Então precisamos refletir, será que nós estamos aceitando ser moldados por Cristo ou estamos resistindo ao poder do Espírito Santo em nossas vidas? Precisamos refletir e pedir ao Senhor que Ele nos dê clareza e entendimento, de sabermos onde estamos errando, se estamos errando, onde estamos errando, para que nós vemos o quê? Para que haja uma transformação na nossa vida. Nós estamos no limiar da eternidade. Muitos casos estão sendo decididos, uns para a vida e outros para a morte. Isso depende das escolhas, né? Que as pessoas fazem, das escolhas que nós estamos fazendo diariamente. Mas o Senhor tem tentado, tem lutado com cada um de nós, tem nos concedido oportunidades. E o que nós estamos fazendo dessas oportunidades? Que Deus possa nos ajudar e nos dê, assim, sabedoria dos altos céus, para que venhamos aproveitar as oportunidades de sermos transformados pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que o nosso coração seja um novo coração, onde habite o amor, a misericórdia, a piedade, a paz, a longanimidade. Que nós venhamos olhar para as pessoas, irmãos, não com os nossos olhos, mas sim com os olhos de Cristo. Que possamos olhar para as pessoas com o real valor que elas têm, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse é o valor de cada ser humano. Não importa o que ele esteja fazendo, não importa o ambiente que ele esteja vivendo, não importa as escolhas que ele esteja fazendo, mas ele tem um valor incomensurável diante de Cristo, porque nós sabemos que o Senhor ama o pecador e abomina o pecado. Então, da mesma forma, nós também precisamos amar as pessoas. Muitas pessoas precisam só de amor, só serem amadas, serem ouvidas. Muitas pessoas necessitam disso. E só o Senhor, Ele pode nos mostrar essas pessoas. Mas para isso nós precisamos estar suscetíveis a isso. Porque Deus sabe se você vai até aquela pessoa ou se você não vai. Então você vai ficar suscetível àquilo que você não vai fazer? Não. Deus não te dá essa clareza. Então nós precisamos buscar do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as escolhas que nós vamos fazer. Religião pura é praticar obras de misericórdia e amor. A verdadeira piedade é medida pela obra realizada. A profissão nada é a posição, um caráter semelhante ao caráter de Cristo, é a evidência que precisamos apresentar, de que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Os que professam ser cristãos, mas não fazem como Cristo faria se estivesse em seu lugar, ofendem grandemente a causa de Deus. Eles representam mal o seu Salvador e se mostram sob falsas cores. Então, irmãos, se nós somos cristãos e somos colocados diante de algo que nós precisamos fazer, que nós sabemos o que Cristo faria e nós não estamos fazendo, nós estamos ofendendo a quem? Ao próprio Deus. A religião pura e imaculada não é um sentimento, mas uma prática de obras de misericórdia e amor. Essa religião é necessária à saúde e à felicidade. Ela penetra a alma poluída do templo da alma e com um agrilhão expulsa as intrugices pecaminosas. Apossando-se do trono, consagra-o por completo por sua presença, iluminando o coração com brilhantes raios de sol da justiça. Ela abre as janelas da alma para o céu, deixando aí penetrar o brilho do sol do amor de Deus.
Com ela vem a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como instrumentalidade viva e ativa, enche a alma. Cristo é formado em vós a esperança da glória. Irmãos, grifem esse parágrafo tão maravilhoso. Está na página 38. Olha só. Se você quer ter saúde mental, física e espiritual, em todos os sentidos da sua vida, faça essa obra. Essa obra de benevolência, essa obra altruísta, de ajudar o seu próximo, de ajudar as pessoas em suas necessidades. Você terá força física, mental e moral. Você terá serenidade. Você terá domínio próprio. Será que esse é o segredo, irmãos? Para ser verdadeiros cristãos aqui nessa terra? Não foi à toa que Jesus deixou o exemplo para nós, para que nós venhamos seguir este exemplo. Então, nós já fizemos obras aqui, né, de entrega de cesta básica, em que pessoas saíram com dor de cabeça, saíram com febre, e quando quando nós voltamos, né, do trabalho, sentiram alguma coisa? Não, nada. Então, essa obra é a obra que vivifica a igreja, que faz com que o amor mútuo, a unidade aconteça entre nós irmãos. E é isso que o Senhor quer que nós alcancemos, a unidade. Então, quando nós praticamos essa obra, a obra de assistir as pessoas em suas necessidades, o nosso coração está sendo moldado, a nossa vida está sendo transformada. E quando nós fazemos isso em conjunto, a igreja toda fazendo isso em conjunto, a igreja é o quê? Ela é transformada, ela é vivificada, ela recebe vida, e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Ter vida, pleno vigor das suas faculdades mentais e espirituais. Então, quando nós realizamos essa obra, quando nós confiamos de que Deus está na frente, que o Senhor está conosco nesta obra, isso acontece na nossa vida. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos fazendo para Cristo. Quando nós assistimos às pessoas, nós estamos fazendo para Cristo, como diz aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te vestimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequenininhos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus aqui se identifica com o seu povo sofredor, porque foi ele que teve fome, foi ele que teve sede, ele que era estrangeiro, foi eu que estive nu, foi eu que estive doente, foi eu que estive na prisão. Ao saboreardes o alimento de vossa tão farta mesa, eu morria à fome na choça, ou na rua, não distante de vós. Ao fechardes contra mim a vossa porta, ao passo que vossas bem mobiliadas salas estavam desocupadas, eu não tinha onde reclinar a cabeça. Vosso guarda-roupa estava cheio de abundantes suprimentos de peça e vestuário, com as quais desnecessariamente se dissiparam meios que poderias ter dados aos necessitados. Eu estava destituído de roupa confortável. Então, irmãos, quando nós deixamos de fazer a um desses pequenininhos, a uma dessas pessoas que precisam e necessitam da nossa ajuda, nós estamos deixando de fazer para quem? Para Cristo. Estamos deixando de amontoar tesouros onde? No céu. Estamos deixando de fazer a obra que pode transformar a nossa vida e a vida de todas as pessoas que estão
ao nosso redor. E Deus pedirá conta de cada um de nós, do nosso tempo, dos nossos recursos que poderiam ser empregados nessa obra e muitas vezes nós gastamos desnecessariamente. Deus requer de cada um de nós, né? Não tem a mínima ideia de que Deus requer isso delas. O eu é seu ídolo. Preciosas semanas, meses e anos se passam para a eternidade, mas não tem no céu nenhum registro de atos bondosos, de sacrificarem-se pelo bem de outros, de alimentarem o faminto, vestirem o nu ou acolherem o estrangeiro. Não existe registro nenhum. Então, nós precisamos, irmãos, fazer um autoexame, uma autoanálise da nossa vida. Será que nós estamos cuidando mais da nossa vida, vivendo no nosso mundo e deixando de ajudar as pessoas que estão necessitadas, das pessoas que precisam do nosso auxílio? Como diz em Isaías 58, versículo 8 e 9, para finalizar, irmãos. Qual é a promessa para aqueles que não amam a sua própria vida? Para aqueles que praticam a religião pura? Essa é a promessa. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Essa é a promessa, irmãos, para aqueles que não amam a si mesmo, que não têm um coração egoísta, mas que amam ao Senhor verdadeiramente, e através desse amor é exemplificado na vida de ajudar o próximo em suas necessidades. E essa é a missão que Deus incumbiu para cada um de nós. E essa que é a promessa. E a promessa também, vinde benditos de meu Pai. É para aqueles que auxiliaram as pessoas em suas necessidades e não deixaram passar as oportunidades de ajudar o próximo todos os dias da sua vida, porque Deus nos concede essa oportunidade, que possamos aproveitá-las e que possamos exercer a religião pura. A religião pura é uma religião prática, é aquela que se vive, que se prega não em palavras, mas em testemunhos. Então, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos, todos os dias da nossa vida, exercer essa religião e que o Senhor possa formar em nós o caráter cristão, para que quando nós chegarmos no céu, nós possamos ver Cristo face a face e assim estarmos com Ele para a eternidade. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém, Tem amém. 6 Amém. minutos para falar. Amém. Mensagem Entendeu, maravilhosa. Janaína? Amém. Você tem 6 minutos para a tua experiência pessoal. É que eu falei só uma, mas essa eu preciso falar muito, irmãos. Eu anotei algumas aqui, mas eu preciso falar dessa, que é a Kelly. A Kelly, ela mora em São Domingos e hoje até me emociona. Não vou me emocionar agora porque eu já me emocionei antes. A Kelly, ela tinha um bar aqui em Tucumã. Perto da rodoviária tem vários bares, né? Nós já fizemos vários trabalhos lá, levando sopa. E eu conheci ela através de um trabalho que eu tinha. Ela se recrutou, então ela fez parte da minha equipe. A Kelly, irmãos, para vocês terem noção, ela tinha um bar, e esse bar era um prostíbulo, na verdade. Então, ela tinha mulheres que trabalhavam para ela lá. Ela tinha 3 filhos. Só que, além, assim, desse prostíbulo, ela também, na vida dela, ela tanto ficava com mulher quanto com homem. Na época que eu conheci ela, ela já era casada com um homem, mas antes ela já teve um relacionamento, ou tinha, né? Relacionamentos com mulheres. E assim, por várias vezes eu visitei ela tinha a casa próxima, né? Eu orava lá com ela, às vezes eu passava lá, eu via ela lá no bar, e eu levantava minhas mãos e orava, entregava a vida dela, né? Por muitas vezes pegaram os filhos dela, levaram para o conselho. Então, assim, ela tinha uma vida muito conturbada. E convidei ela para a igreja várias vezes ela foi para a igreja, até levava as mulheres que era dela lá também, ela levou umas 2 ou 3 vezes, levava os filhos dela, e assim, foi uma família que a gente lutou muito por ela. Resumindo, Deus abençoou grandemente a vida dela. Hoje ela mora em São Domingos, ela saiu dessa vida, né, de bar, de tudo, é casada com um homem, né, e tem uma vida normal lá, tem um trabalho.
Então, ela teve a vida totalmente transformada. Irmãos, porque a vida dela era um caos mesmo, sabe? Ela era totalmente escrava. Os irmãos entenderem o que eu estou falando. Escrava totalmente do pecado. Então, ela saiu dessa vida e foi para uma vida, graças a Deus, né? Deus transformou a vida dela. Ela não está na nossa igreja, mas ela está na Adventista. De vez em quando eu falo com ela ainda. Então, ela é uma nova pessoa. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever a felicidade imensa que eu fico quando eu vejo ela, né? Às vezes ela publica uma foto. Uma vida totalmente transformada. Então, isso quer dizer, irmãos, que nós não podemos desistir das pessoas. Que Deus, às vezes, coloca missão em nossas mãos e nós não podemos desistir de maneira alguma. Porque Deus tem propósito tanto na nossa vida quanto na vida daquela pessoa. Então, a Kelly é um dos casos assim, que mais me traz felicidade por ver a vida dela totalmente transformada hoje. Ela é uma nova criatura. Então, sou muito grata a Deus por não ter deixado eu desistir. E hoje ela é uma nova criatura. Amém.